A palavra de Deus é muito organizada. Se você não acredita na organização da palavra de Deus, você pense na organização biológica, na organização dos astros, na organização da vegetação, na organização dos próprios animais e até dos insetos. Esse Deus criou tudo com perfeita organização, e a sua palavra não pode fugir a isso. De modo que ela começa com um Deus Criador, depois com um homem, com uma criação feliz, depois com a queda, a derrota, o mal que tomou conta deste mundo, e depois a graça de Deus que foi providenciada para consertar esta situação perdida do mundo, e depois a bênção da regeneração para os que creem, e em seguida a santificação, a perfeição, e finalmente o que vamos estudar hoje é a escatologia, isto é, a doutrina ou as doutrinas das últimas coisas. Como vai ser o fim? Capítulo 13 do Evangelho segundo Marcos, de 1 até o 10. Esta leitura será feita já dentro deste assunto precioso. E para mim o textuário está ali naquela expressão de Jesus, no versículo 5. Olhai para que ninguém vos engane. Isso aí é muito importante. O que Jesus disse. Vamos ler. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhe: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Glorioso Espírito de Deus, Espírito da verdade, a tua obra maravilhosa é fazer-nos conhecer a tua palavra. Por isto, Senhor, cremos a tua atuação em toda esta meditação da tua palavra, a qual buscamos com súplicas em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus disse, cuidado para que ninguém vos engane, é porque as coisas que estão para acontecer são futuras e, portanto, não podemos precisar como se fossem elas presentes.
elas podem ser consideradas incógnitas. E tudo aquilo que chega ao terreno do insondável, geralmente é muito explorado pelos neófitos. Eu creio que disse tudo. Os sábios não se metem a saber o que não se sabe. Mas o neófito está cheio de presunção. É capaz de explicar tudo, especialmente aquilo que ninguém seja capaz de explicar. E esta é uma das razões porque a escatologia tem se tornado como um nariz de cera, ao qual cada um dá a forma que bem entende. E por isto não procuramos avançar muito neste assunto, porque possuímos os postulados escatológicos da palavra estabelecidos de tal maneira que não precisamos tocar no inexplicável. Em primeiro lugar, vocês podem notar esta grande verdade. Sabem qual é? É que o fim virá. Virá o fim. Nós temos um princípio na palavra de Deus e na lógica e na experiência, que tudo o que é concreto está sujeito a desaparecer. E tudo o que é abstrato é eterno. O concreto enferruja, o concreto se abala, o concreto se envelhece e rui. Mas o abstrato não está sujeito a estas coisas. Por isto a palavra de Deus diz: tudo o que se vê é passageiro e o que não se vê é eterno. O fim tem que vir, porque este mundo é concreto. Este mundo é visível, portanto, tem de ser passageiro. E quando a palavra de Deus nos apresenta, em 1 Pedro 4:7, acerca deste fato de que o fim virá, então nós já podemos ir firmando a nossa confiança no fato de que chegará esta hora em que esta terra não prosseguirá mais. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Está próximo o fim, é assim que a irmã leu? Eu gostaria de enfatizar, está próximo o fim de todas as coisas. Está próximo o fim de todas as coisas. Isto é um postulado. Entendemos por postulado uma coisa que está estabelecida, que não está mais sujeita à revisão, a retoque. E ainda temos em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31, outra afirmação desta gloriosa verdade, de que o fim vem aí. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. A aparência deste mundo vai ter de passar. Daqui a pouco, isso tudo não será mais nada. E temos ainda na palavra de Deus, em Mateus, capítulo 28, versículo 20, o Senhor Jesus falando do fim do mundo.
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou a consumação do mundo, irmão. A palavra consumação é o fim do mundo. Nós devemos ter a versão dizendo: estou convosco até o fim do mundo. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 11, ainda a palavra continua falando que o fim vem aí. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Está falando dos céus e da terra, que estes perecerão. E Jesus é eterno. E o seu reino é eterno. Por isso o seu reino não é feito de concreto. Mas o seu reino é espiritual. O seu reino é um fato eterno. No capítulo 13 de Mateus, os versos 41 a 43, continua a palavra de Deus destacando este fato de que o fim é inexorável. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É mais uma vez o Senhor chamando a atenção para este fato. Vai chegar o fim e vai haver um acerto. E ainda o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3, vamos ler os versos 3 a 7. Porque primeiro Pedro aborda este assunto porque alguém havia criticado o fim, dizendo: este Cristo falou que o fim chegaria, e por que o fim não chegou até agora? Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Respondendo a esta crítica, se ele prometeu que o fim virá, porque já não veio, ele mostra que já houve uma ocasião em que quase se deu o fim, foi quando Noé, obedecendo a Deus, preparou a arca, e o grande dilúvio veio sobre a terra, e a grande população da terra foi reduzida a apenas 8 pessoas. E o apóstolo Pedro disse: o mundo antigo já pereceu uma vez. Naquela ocasião, pereceu com água, com o grande dilúvio. Mas agora não será com água, mas será com fogo. Não faz muito tempo eu conversava com um mecânico que, a meu ver, é um cientista. É um homem que
quer saber todas as coisas, inclusive a respeito das mais modernas armas de guerra. E eu saí com ele da sua oficina e vínhamos andando e ele me fez uma observação. Eu acho, seu pastor, que as nações já possuem bombas para incendiarem o mundo muitas vezes. O senhor não acha que é isto que vai ser o fim do mundo? Quando o mundo há de ser queimado? Eu lhe disse, meu caro Henrique, os homens podem ter condição de incendiar o mundo. Mas ainda assim mesmo, este incêndio não será a destruição. Quem vai pôr fim a toda esta terra é Deus mesmo. É Ele mesmo. Aí eu lhe fiz uma pergunta. O que você acha do Sol aproximando-se da Terra 1000 quilômetros? Ele disse, eu não quero nem pensar. Não quero nem pensar. Se o Sol chegar a 1000 quilômetros da Terra, nem o mais resistente dos elementos da Terra, que seria o diamante, viraria nada. Disse, então Deus não precisa das bombas fabricadas pelos homens para dar fim a este mundo. Ele tem fogo suficiente e mais do que suficiente. E quando a palavra aí em 2 Pedro fala de elementos que se fundirão, sabe? A palavra fundir aí é fazer desaparecer. A palavra fundir aí é consumir de tal maneira que não fique nem cinza, nem borra, nem nada. E agora, os senhores estejam certos de que a palavra de Deus afirma, em muito mais outros lugares além dos que já citamos, que este fim é absolutamente certo, virá. Eu estou me lembrando que o apóstolo Pedro, ao complementar a sua resposta à objeção, ali no seu tempo, ele disse, e o fim ainda não veio, por uma razão que eu posso explicar. Foi pela misericórdia de Deus, porque se o fim chegasse, vocês já estariam todos no inferno. O fim ainda não veio, porque ele espera que mais alguém ainda venha a se arrepender. De modo que, graças a Deus, que o fim ainda não veio, mas virá. Infalivelmente virá. Outro elemento postular desta grande doutrina é que, nesse fim, dar-se-á a volta de Jesus. Este aqui agora é um outro ponto verdadeiro. O fim virá e Jesus voltará. Nós temos aqui na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, uma exposição tão real e que também se expõe ao exame de todas as pessoas da face da terra. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele.
Sim, amém. Acho que podemos colocar isto aqui como também um postulado, sabem? É que todo mundo vai ver Jesus na sua volta, ou na sua vinda ao mundo. Todo mundo vai vê-lo. Ele diz aqui que todo o olho o verá. Eu não quero entrar em assuntos controversicos, mas estou me lembrando de passagem de que as testemunhas de Jeová marcaram uma data, aí por 1933, e que Jesus viria naquele ano. E eles se prepararam para a vinda de Jesus. Arranjaram roupas brancas e foram subindo até o monte para encontrar Jesus nos ares. E Jesus não veio. E então levantou-se a crítica. E agora? E agora? A resposta foi esta: ele veio, mas foi invisivelmente que ele veio, sabem? Esta é uma maneira boa de se ludibriar as pessoas. Mas a palavra de Deus diz aqui que quando ele vier, vamos todos falar juntos, todo o olho o verá. Por isso que Jesus disse: cuidado, para que ninguém vos engane com relação a estas coisas. E a palavra, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, até é a afirmação de um anjo. E lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como vistes subir. Era no Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus dava os últimos mandamentos para os seus discípulos, inclusive dizendo: ficai na cidade de Jerusalém, até que desça sobre vós o Espírito Santo, e recebereis o poder, e ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. E falando isto, o Senhor Jesus começou a se elevar. Não foi de helicóptero, não havia nenhum motor funcionando ali. Foi subindo, foi subindo, foi subindo, e eles foram observando, mais de 500 pessoas testificando aquele fato, constatando o fato de que Jesus lá ia subindo, foi subindo, até certa altura, e uma nuvem passou por baixo, e ele foi oculto. E eles continuaram olhando, porque quando uma nuvem passa, às vezes a gente torna a ver outra vez. E não aparecia mais. Eles continuaram olhando, esfregaram os olhos, mudaram um pouco mais de posição, mas nenhuma impressão, nenhuma aparência mais. E aquele anjo chegou atrás daquela multidão, dizendo: por que vocês estão olhando para os céus? Ele já foi. Mas saibam que deste mesmo modo como ele subiu, ele vai descer. Ele vai voltar aqui. Esta outra verdade maravilhosa é que Jesus voltará nesse tempo do fim. E em João, capítulo 5, versos 28 e 29, o Senhor Jesus diz que na sua volta uma série de coisas acontecerá,
acontecerão, mas nós vamos aqui observar que ele descreve como será esta sua vinda. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Agora, já estamos chegando a um terceiro postulado. É que o Senhor Jesus Cristo virá ao mundo, ou voltará aqui, para o juízo. Ele não voltará aqui com a finalidade de manifestar a graça salvadora. Na hora de sua vinda, o período da graça findou-se. É como esse ditado que nós temos aí no Brasil, não é? Quem se salvou, se salvou. E quem não se salvou, não se salvará nunca mais. E uma coisa acontecerá no ato da sua vinda. É a ressurreição, a princípio, a ressurreição chamada a primeira ressurreição. Em Apocalipse 14, 13, diz-nos a palavra que ao soar a voz do Filho de Deus neste mundo, dar-se-á a primeira ressurreição. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Eu quero citar ainda o capítulo 20 de Apocalipse, versículo 6. Estou insistindo com a palavra a primeira ressurreição, porque está no texto que vem aí. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Jesus declara que na sua vinda ele levantará a sua voz. Eu não sei o que ele dirá. De certo vai dizer: todos os mortos, venham para aqui. Isto é, os que hão de participar da primeira ressurreição. Isto aqui é a ressurreição dos salvos, dos bem-aventurados. Aqueles que no versículo anterior diz o texto que morreram no Senhor. Amados, é morrer no Senhor. Não é morrer como membro de igreja. Não é morrer com o dízimo na mão. Ou com o recibo o dízimo da igreja na mão. Não é morrer num templo. Nem morrer no púlpito. Oh, que coisa maravilhosa é um pastor morrer no púlpito pregando. Quem é que disse que não vai para o inferno daí? Não participa da primeira ressurreição? O que é que o Senhor quer dizer com isto? É que a palavra de Deus nos mostra que a única condição para uma pessoa subsistir no fim é o novo nascimento. Vamos àquela palavra de Jesus. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Pensei que o senhor não ia falar de novo nascimento hoje, ia falar só de escatologia. Aliás, lá em São Paulo, nós frequentávamos anualmente uma igreja e fazíamos conferências ali, todo ano. Já no terminar uma, já estava combinada a outra. Mas dessa vez o pastor da igreja, já enfadado de tanto ouvir falar de novo nascimento, voltou-se para a minha esposa e disse-lhe, ela é que é doutora em escatologia, e disse-lhe, a irmã podia aceitar um convite especial que eu queria fazer para o ano que vem. Eu queria que a irmã viesse fazer um estudo bíblico, umas conferências sobre escatologia na nossa igreja. Eu já ouvi a irmã fazer algum estudo sobre escatologia, fiquei maravilhado. Não era tanto que ele quisesse escatologia, ele queria cair fora do novo nascimento. E eu acudi naquela hora, digo, que maravilha, pastor, como vai dar certo? Viremos, ficaremos na mesma hospedagem de sempre, e enquanto a minha esposa estará pregando na sua igreja sobre escatologia, eu vou continuar pregando sobre o novo nascimento na igreja tal, ali bem perto. E lá já estarei combinando um trabalho, vou deixar combinado para essa mesma época. E aconteceu isto. E quando chegamos lá, naqueles trabalhos, a minha esposa começou a fazer estudos sobre escatologia lá na igreja. E quando chegou lá pelo terceiro estudo, ela disse, se o pastor da igreja esperava fugir da doutrina do novo nascimento, ele já levou tanto chumbo nesses dias de estudo até agora, e vai levar mais. Porque a doutrina do novo nascimento é a única base da escatologia. Porque agora Jesus virá para a desgraça eterna de quem não nasceu de novo e para a eterna felicidade de quem nasceu de novo. Não temos outro processo. Eu sei que muita gente faz questão de morrer como membro da igreja. Mas é melhor morrer nascido de novo, mesmo fora da igreja. Outros pensam em morrer em certos lugares santos, maravilhosos. Conheço a história de uma amada irmã que morreu cantando solo, sabem? De repente a partitura lhe caiu da mão e correram apanhar a partitura pensando que ela havia sofrido qualquer acidente ali, mas ela também caiu em cima da partitura e dali partiu. E a coisa resultou lá numa morte toda especial, toda excepcional. Eu não sei se é morrer cantando ou se é morrer renascido. Ouviu, meu amado irmão? Renascido. Você vai agora ver bem no Salmo 116, o versículo 15, que está falando aqui acerca da morte que agrada ao Senhor. Salmo 116, verso 15. Marque esse texto para você. Marque-o com muito carinho. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E como é que a gente é santo, meu amado? A gente é santo aceitando Jesus Cristo e vivendo no pecado. Isso não é santo, meu amado. A gente é santo atraído por Cristo, morrendo em seu corpo para o pecado, ressuscitando nele e tendo a sua vida no seu interior. É assim que se é santo. E então o Senhor diz, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Aqui no Paraná, havia um membro da igreja que, por qualquer coisa, ele arranjava motivos para sair da igreja. A princípio, ele saía muito da igreja por briga. Brigava e saía da igreja. Depois vinha pedir reconciliação. Depois ele
passou a sair da igreja por adultério. Adulterava, era posto fora, dali a pouco disse que endireitou tudo e voltava outra vez, dali a pouco de novo em adultério, e a igreja e pondo para fora. E esse membro, amados, quase que precisava de uma dobradiça, viu, irmão Joaquim, para fazer o homem entrar e sair da igreja, entrar na igreja, sair da igreja, entrar na igreja, sair da igreja. Precisava uma dobradiça para facilitar as entradas e as saídas. E o homem ficou muito doente em uma ocasião em que ele estava fora, e ele correu a pedir a ingressão na igreja, e arruinou de tal maneira que morreu. Mas morreu, alguém dirá, felizmente como membro da igreja. O pastor daquela igreja, naquela ocasião, era um homem que tinha um conceito do que é santo e o que é profano. Ele disse, fiz um culto, dirigi uma palavra na partida do enterro, e lá ia eu com o meu chapéu na mão, seguindo aquele povo juntamente com aquele caixão mortuário. E um moço veio correndo e se colocou ao meu lado e me fez uma pergunta. Pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Ele disse, fale, meu jovem. Este irmão que nós estamos levando para o cemitério, ele está salvo ou não? Amados, o pastor disse que baixou a cabeça e fez uma oração dizendo, meu Deus, dá-me a resposta. E a resposta foi esta. O pastor se voltou para este jovem e disse-lhe, jovem, tenha você uma experiência com Deus e viva de tal maneira que no dia do teu sepultamento não se levante esta pergunta que você está me levantando agora. A única resposta que eu posso lhe dar. Você ouviu bem? Tenha você uma experiência com Deus e viva de tal maneira que não reste dúvidas acerca da sua salvação. Porque existe a certeza da salvação. E a palavra de Deus, então, prossegue falando-nos que este morrer aqui, ou este fim, está agora bifurcando o destino da humanidade. E então a palavra nos diz o seguinte: dar-se-á a ressurreição. No capítulo 24 de Atos, nós temos ainda no versículo 15, a palavra de Deus mostrando que a ressurreição dos mortos para os santos é uma esperança muito querida. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E agora, na vinda do Senhor Jesus, notem bem agora, ressuscitados os salvos, nós temos sobreviventes na terra que estão salvos, e nós temos uma outra, eu ia dizer um outro bando de salvos, né? Uma outra multidão de salvos que já foi e que agora volta com o Senhor Jesus, com os seus santos, com os seus anjos. Ele virá. No capítulo
13 de Marcos, os versículos 26 e 27, mostrando aqui agora que é na vinda do Senhor, dando-se a ressurreição dos salvos, dá-se também agora o arrebatamento dos salvos aqui sobre a terra. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. É por isso que nós cremos que a eleição se dá depois da ressurreição com Cristo. Ela não pode se dar na pré-experiência, ela deve se chamar então pré-eleição. Ela tem que se dar depois que Cristo nos atraiu, nos fez morrer, nos ressuscitou, não é? Estabeleceu a sua vida em nós, aí ficamos eleitos. E agora aqui, na condição de eleitos, este verso 27 foi? Falando dos eleitos, dos escolhidos. Há uma versão aí que fala eleitos. Não fala escolhidos, não. Ele enviará o seu anjo, e este anjo irá arrebatar os eleitos. Por isto, quando somos renascidos em Cristo Jesus, nos consideramos, pela graça, eleitos, e já podemos alimentar agora a certeza de que na hora do arrebatamento não ficaremos. Com toda a humildade, eu vos afirmo que não ficarei por causa da graça desta eleição. Mas na ressurreição com Cristo. E agora a palavra de Deus continua mostrando-nos que é primeiro o ajuntamento dos remidos pela ressurreição, pelo arrebatamento. Agora esse povo ficará com o Senhor. Em seguida, eu não pretendo discutir e apresentar este ponto. Deverá se dar o milênio. E também a grande tribulação, que provavelmente seja antes do milênio. Mas nós vamos passar para a parte final. É que a segunda ressurreição, infelizmente, também se dará. E quando acontecer esta segunda ressurreição, que havia aparecido em João 5, 29, dizendo que uns serão ressuscitados para a felicidade eterna e outros ressuscitados para a vergonha eterna, para a perdição eterna. Depois de tudo isto, eu ainda quero chamar a vossa atenção sobre o arrebatamento, porque não terminei aquele ponto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. As pessoas que estão seguras do seu novo nascimento olham para esse texto e podem ver esta apoteose maravilhosa e querida.
o arcanjo levantando a sua voz, e o toque a esta altura da última trombeta. E o Senhor Jesus aparecendo à vista de todos. O arrebatamento será procedido pelos anjos. Ele determinará este arrebatamento. A senha que vale este arrebatamento é este novo nascimento. Não haverá retoque nesta obra para que alguém diga: o Senhor me esqueceu aqui, eu sou renascido e o Senhor me esqueceu. Não vai ficar esquecido, porque Ele sabe melhor do que nós o nosso interior. Todos os seus serão arrebatados. E a última verdade, o último postulado desta mensagem é que acontecerá então o grande juízo. E no capítulo 25 de Mateus, nós temos aí, a começar, Mateus 25, a começar do verso 31, mas não vamos ler ali. Eu vou historiar esse trecho. O Senhor Jesus está agora falando acerca deste grande juízo. Ele é chamado o juízo final. Ele é chamado o acerto definitivo. Ele aparece aqui, aparece em capítulo 20 de Apocalipse, em que todas as nações, você está lendo aí? Quando ele diz todas as nações, ele está falando também daqueles povos que existiram como nações e que já desapareceram na história. A palavra todas as nações equivale a dizer que nenhuma pessoa existente nesta face de terra, em qualquer tempo, em qualquer lugar, deixará de comparecer perante o Rei no juízo final. E interessante, ele vai, naquela hora, irmão, apenas proceder à separação, como o pastor separa cabritos de ovelhas. E naquele dia, o Senhor Jesus terá que fazer esse trabalho de pastor, separar cabritos de ovelhas. Mas como é que ele vai saber? Quem é cabrito? A resposta é muito simples: é quem não nasceu de novo. E quem é ovelha? É a vice-versa. É do outro lado. É quem nasceu de novo. Eu me lembro de um irmão que ouvia uma mensagem sobre o grande juízo. Ele tinha muitos filhos, era proprietário de um bom sítio, caboclo trabalhador, tinha sua roça, seu gado. E ele passou o tempo todo durante o estudo bíblico, ali na casa da fazenda, sentado num balaústre assim, sentado ali, procurando cuidar, era um pouco mais baixo, procurando cuidar das crianças ali, ajudando a cuidar. E no fim da mensagem a proposta era esta: você será cabrito ou ovelha diante de Jesus naquele dia? Se hoje você tiver uma experiência com Ele e renascer, você passará de um rebanho para o outro aqui, e naquela hora comparecerá no rebanho certo dos salvos. Do contrário, não. Esse homem se chamava Domingos, mas o povo chamava de Guinho. Terminado o culto, ele ainda estava ali, sentado no parapeito do terraço da fazenda.
E veio um escarnecedor com uma cara cínica, sabe? E olhou assim por baixo, o Guinho estava de cabeça baixa, e lhe fez uma pergunta: você é cabrito ou ovelha? Com escárnio. E tirou a cara da frente, e o Guinho ainda pensou, e há quem zombe de uma verdade tão séria como esta. Mas a pergunta, disse ele, eu precisava responder. Eu não pude responder para o moço naquela hora, porque imediatamente eu tive uma profunda tristeza. Colocamos as crianças nos cavalos e viajamos para casa. Eu troquei poucas palavras com a minha esposa durante o caminho, mas eu respirava profundo com esta paixão. Eu serei cabrito no dia do julgamento. Eu não estou satisfeito com isto. Eu não tenho paz com isto. Eu não estou feliz com isto. Eu serei cabrito no dia do julgamento. E em casa a esposa comentou algumas coisas sobre o bom trabalho, culto muito abençoado, maravilhoso, etc. Ele só deu um um sim, não quis comentar. Deitou-se na cama e dormiu pouco. E logo de manhã, enquanto o empregado ordenhava as vacas, ele tomou uma xícara de café e disse para a esposa: eu vou capinar este feijão aqui perto de casa. E a hora que o almoço estiver pronto, você me chama, eu estarei ali. Tá bem. E ele então passou a mão na enxada, chegou lá no pé da rua de feijão, pegou 3 ruas de feijão e foi capinando. E sempre pensando, cabrito ou ovelha. Ele disse que queria ficar sozinho. E quando ele pensava em cabrito ou ovelha, ele pensava: serei cabrito naquele dia do grande julgamento. Não sei, isto não me dá tranquilidade, não estou feliz. Ele disse que quando chegou lá em cima, cabeceira do eito de feijão, se botou a enxada assim, tirou o chapéu de palha da cabeça, encostou a testa no cabo da enxada e começou a chorar. E chorou até enxugar lágrimas. E pela primeira vez, disse ele, eu fiz uma oração a Deus. Foi a primeira vez na minha vida que eu disse: Deus, eu sei que no dia do teu grande juízo, eu serei cabrito na tua presença. Eu não quero a minha perdição. Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Passa-me para o outro lado. Eu sei que só o Senhor pode fazer isso. Enxugou na manga da camisa. Caboclo na roça não tem lenço. Aí ele pegou a enxada para continuar a capina. E veio aquela pergunta: cabrito ou carneiro? Aí ele respondeu: agora, carneiro. Graças a Deus. Oh, que coisa maravilhosa. Deus me salvou. Deus me transformou. Deus me fez agora aqui um outro homem. Deus me regenerou aqui nesta hora. Que coisa maravilhosa. Até agora mesmo, um passo atrás eu era cabrito, agora sou carneiro.
E com uma alegria tão grande que disse: eu não vou capinar mais nada, vou para casa contar para a esposa. Quando ele chegou lá na porta da sala, uai, o almoço não está pronto. Disse: eu sei, mas eu estou pronto. Pronto para quê? Para o grande juízo. Ali em cima, na cabeceira da rua de Feijão, eu me rendi ao Senhor e Ele me fez um carneiro para estar do lado dele. Ela disse: eu também, graças a Deus, desde ontem no culto, eu já tinha virado uma ovelha de Jesus. Eu sei que esperava em você também. Este irmão tem sido uma bênção, um grande instrumento de Deus. É aquele caboclo, mais uma bênção nas mãos do Senhor. E agora, meu prezado ouvinte, você vai acompanhar como será o grande juízo. 25 de Mateus, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer. Tive até sede. o verso 34 somente, né? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que de fato este reino já existia desde a fundação do mundo. E por certo, Adão e Eva foram lançados para fora deste reino na queda. Mas agora há um retorno ao reino, mas pela regeneração em Cristo Jesus. Vinde, benditos de meu Pai, vinde, benditos de meu Pai. A base está nesta regeneração, neste novo nascimento que Jesus veio trazer a todos os que creem. Depois nós temos o outro lado triste da palavra, no versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Amados, neste juízo não haverá engano. Não funcionará ali a defesa, o advogado de defesa, porque não restará margem de dúvida neste julgamento. Porque a única base deste julgamento é você mesmo. Se você, com a sua incredulidade, pretende entrar no céu com pecado e tudo, naquela hora vai se decepcionar. Mas se você hoje se rende ao Senhor por aquela atração, morte e ressurreição nele, você participará daquele reino bendito. Você se alegrará. Oh, que dia bendito será este para muitos, e que dia triste e horroroso para tantos outros. Mas a palavra de Deus tem nos colocado aqui, diante destas últimas coisas, já no presente, para que ninguém se engane. Portanto, vede, que ninguém vos engane, e que nem vós mesmos vos enganeis.